Esse vem ser o segundo vídeo do módulo 2 do curso de produção de aulas em vídeo e nesse nós vamos falar a respeito da questão do áudio, que é algo que você tem que tomar muito cuidado porque uma aula com áudio ruim ninguém merece. Realmente fica complicado de assistir. Então, preparado para as dicas? Bom, galera, aqui na mesa já tem várias tralhas para a gente poder falar sobre a questão da gravação do áudio da sua aula. E a primeira coisa que eu quero que vocês que estão me acompanhando guardem desde já é que os equipamentos que você utiliza, pensando na questão da imagem, ou seja, as câmeras, elas conseguem fazer uma captação do áudio. Só que o grande lance é que como essas câmeras, principalmente essas do tipo DSLR, elas são mais pensadas para foto, o áudio fica muito ruim. Então, às vezes você pensa assim, eu vou comprar uma câmera DSLR para poder ter uma imagem boa e tal, e aí você acaba não pensando na questão do áudio, e aí quando você vai gravar sua aula, o áudio fica muito ruim e a galera não consegue nem acompanhar. E aí eu até vou mostrar um exemplo aqui para vocês, o seguinte, tô ligando a minha câmera agora, e vou apertar aqui no REC. O que está gravando agora, o áudio que está saindo agora é justamente o áudio dessa câmera. Percebam que não é um áudio muito bom. Cara, fica muito ruim você acompanhar, por exemplo, uma aula de 15, 20 minutos com esse tipo de áudio. Então não é legal. Inclusive, vou até desligar agora. Não sei se eu consegui provar para vocês que o áudio disso aqui não é muito legal. Agora, se eu for comparar, por exemplo, o áudio de uma webcam com o áudio da DSLR, a webcam, como é um equipamento que ele tem como finalidade, né, você conectar no computador, você fazer videoconferência, alguma coisa assim, a gravação do áudio de uma webcam fica muito melhor se comparado aqui com a DSLR. Inclusive, eu vou até, já tô até com ela aqui conectada. O áudio que você está ouvindo agora, eu peguei essa webcam Logitech C920, aquela que estava na mesa. O áudio que você está ouvindo é justamente dela. Perceba que o áudio, comparado com a da Canon, ela é muito melhor. Essa vai ser a nossa aula de número 23 de Química 3, a nossa sexta aula de reações orgânicas. Só que ainda está longe de ser um áudio, digamos assim, profissional, um áudio perfeito, mas digamos que somente a webcam dá para poder fazer aí uma aula razoável, digamos assim, a respeito da questão do áudio. E eu vou voltar aqui agora como é que a gente estava anteriormente. Beleza, estamos de volta aí e para fins comparativos, a câmera que eu estou utilizando para poder gravar aqui a mesa vem ser aquela outra webcam, a Logitech Brio. E agora vocês estão ouvindo o áudio dessa câmera aqui em questão, tá? Percebam que também tem uma qualidadezinha lá razoável. Mas é aquilo, a gente sempre pode estar melhorando. Para isso, vocês podem utilizar, para poder melhorar aí a gravação de vocês, vocês podem utilizar como forma mais barata o celular, tá? Então a primeira coisa que vocês podem fazer é utilizar o celular. E aí, por que eu estou com dois celulares aqui em mãos? Porque existe um recurso que é você comprar microfones de lapela, como esse que eu estou utilizando aqui para gravar esse vídeo aqui para vocês, né? Para pegar o áudio. Vou até tirar aqui da camisa, É esse daqui, tá vendo? Então eu costumo usar um microfone de lapela conectado a um gravador de voz, tá? É o que vocês estão vendo aqui na minha mão direita. E daqui a pouco eu falo do gravador de voz, mas você pode pegar, por exemplo, um microfone de lapela, como esse daqui que eu estou utilizando, que é da marca Sony, que para mim é um dos melhores microfones que tem atualmente, pensando no custo-benefício. E o que acontece? Esse microfone de lapela, ele não é feito para celular, mas existe no mercado, deixa eu botar aqui de volta, mas existe no mercado atualmente esses adaptadores aqui, onde você pega o microfone de lapela, que não é feito para celular, coloca aqui e aqui ele tem uma entradinha para você colocar no celular, tá? Esses adaptadores aí vocês acham aí em lojas de equipamentos eletrônicos e tal. Basicamente o conceito é o seguinte, eu vou desconectar o microfone de lapela aqui. Esse microfone de lapela, ele tem tipo duas entradinhas aqui, tá? Eu desliguei o foco da minha webcam, mas não sei se dá para vocês verem que aqui tem tipo duas rodelinhas brancas, tá vendo? O microfone de lapela, que não é feito para celular, ele tem essa característica aqui, tá? Só tem essas duas rodelinhas aqui. Agora, quando você pensa no adaptador ou no microfone de lapela conectado para celular, ele vai ter três dessas voltinhas aqui, Não sei se dá para você reparar.
Então existe no mercado microfones de lapela que são feitos especificamente para o celular. Então se você por acaso tiver interesse de comprar um microfone de lapela para celular, você procura, tipo assim, por exemplo, no Mercado Livre da vida, microfone de lapela para celular. Procura que você vai achar algo específico para isso. Mas existe um microfone de lapela que não é feito para celular, como por exemplo esse que eu utilizei, mas você pode adaptar. Agora, eu acabei não falando a questão por que 2 celulares. Se você tiver na sua casa somente o celular para poder gravar a sua aula, o que você pode fazer para poder ter uma melhor captação do áudio? Você pode pegar um celular e colocar num tripé para gravar a sua aula e outro celular, ou seja, um celular secundário somente para gravar o áudio. Então um você usa como gravador de voz e o outro você usa para poder fazer a gravação lá do vídeo. E isso é um recurso legal, muito embora existem microfones de lapela que são com fio muito extenso, por exemplo, tem microfone de lapela que tem fio de 3 metros. Eu tenho aqui um em casa, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, esse microfone aqui, por exemplo, eu atualmente não uso. Ele é um microfone da marca Audio-Técnica. O fio dele é muito longo. Eu já usei durante um tempo, mas atualmente eu não uso. Eu não gosto muito da qualidade dele, tá? É uma questão pessoal. Mas ele tem um fio muito longo. Então eu poderia, em tese, se eu não tivesse um segundo celular, eu poderia utilizar somente um celular. E como esse telefone tem um fio longo, aí eu ia lá, usava esse aqui mesmo. Mas se eu tiver um segundo celular, eu instalo um aplicativo de gravador de voz, microfone de lapela aqui, pego esse celular, coloco no bolso e o outro celular eu deixo especificamente para poder fazer a gravação da imagem da minha aula e depois eu faria a sincronização dos arquivos que depois eu vou ensinar para vocês na aula básica de edição, tá? E aí vocês estão falando assim, nossa Marcelo, mas que ideia doida, será que alguém usa? Sim. Tem gente que usa isso, inclusive meu amigo, ele usa isso, meu amigo Paulo Valim, que eu chamei ele para tipo fazer uma entrevista para ele compartilhar aí a experiência dele com relação a isso. Mas basicamente ele usa um iPhone para poder gravar a imagem e um outro iPhone com um gravador de voz, ele utiliza lá para poder fazer somente a captação do áudio. Eu vou chamar ele aí para vocês ouvirem o que ele tem para dizer. Para gravar o áudio, né, no caso, a câmera ela vai ficar relativamente distante de mim, ela pode pegar o eco do ambiente, né? Então eu uso sim um lapela, que é inclusive esse aqui que eu estou usando, que é dessa marca aqui, Rode, que ele é para celulares, né? Nós também vamos colocar o link no e-book para vocês. Então eu pego um outro celular, né? Então aqui eu tenho um outro celular e eu plugo ele no celular. Eu tenho um aplicativo para isso, que nós também vamos deixar o aplicativo, que é esse aplicativo aqui que eu estou usando. Ele é gratuito, tá? Nesse caso, ele capta muito bem. O cuidado que a gente tem que ter é só quando a gente liga aqui, a gente pode mexer no ganho, né? Que é como se fosse um volume de captação. Então, por exemplo, como eu falo muito alto, eu venho aqui e diminuo o ganho dele, tá? Em 0,79. Mas se você fala mais baixinho, você pode aumentar e a qualidade do som vai estar sempre num nível bem legal. Principalmente assim, eu recomendo porque quando a gente está dando aula, tem alguns momentos que a gente grita, que a gente faz algumas coisas mais assim, com mais energia. Então é interessante a gente diminuir sempre um pouco o ganho e sempre pensar nesses momentos que a gente vai gritar, fala gás nobre! Por exemplo, como eu começo uma aula desse jeito e sempre é mais forte para não estourar o áudio. Mas é necessário sim a captação, né? Usando o celular, acredito que usando a câmera também é interessante você captar, mas eu também optei, né, pelo fato de quando eu tinha celular e aí eu fui trocar por esse, eu decidi ficar com os dois, em vez de vender esse, uso esse mais para capturar o áudio também com esse programinha. Então você tem um microfone que é específico para telefone. No caso eu vou tirar aqui, vocês vão ver uma perda na qualidade do áudio. Vai ficar o áudio que está capturando aqui o computador, por exemplo, para mostrar, né? A grande diferença é porque ele tem esses 3 tracinhos aqui, ó. Para celular, se eu não me engano, certo, Marcelão? Nós precisamos ter esses 3 tracinhos aqui. Essa é a diferença de um plug de normal, né? Se você for pegar, eu acho que o de fone de ouvido, ele vai ter só 2 e esse aqui vão ter 3, que é o próprio para celular. Agora vamos falar sobre o gravador de voz em si. Esse gravador de voz, eu uso ele, é um gravador de voz relativamente barato em comparação com outros do mercado, é o gravador Zoom H1N, tá? Esse gravador de voz, eu posso conectar microfone de lapela,
Ele tem esses microfones aqui fora que eu posso utilizar, por exemplo, para fazer alguma entrevista, alguma coisa assim. Além de ser um equipamento específico somente para captação do áudio, e ele tem uma possibilidade que é, eu posso conectar fone de ouvido aqui, eu posso usar ele como interface de áudio, que é muito bom às vezes para você fazer uma live, alguma coisa assim. É um equipamento que acaba saindo um pouquinho mais caro, eu não faço ideia de quanto deve estar hoje, mas imagino que está na faixa de uns R$600 esse gravador de voz, mas para mim ele é útil porque às vezes eu quero fazer a gravação de algum documentário, alguma coisa assim, em que eu preciso de mais movimentação da pessoa que eu estou gravando, até mesmo eu mesmo que estou participando, e aí eu utilizo esse gravador de voz conectado especificamente com esse microfone de lapela. É muito bom, eu adoro esse gravador de voz aqui. E por último, eu quero mostrar para vocês esse tipo de microfone aqui, que ele está um pouco famoso por conta da gravação de podcasts. Eu gravo podcasts aqui e eu comprei esse tipo de microfone, que é um microfone tipo daqueles de rádio, que tem com condensador aqui, que eu uso para poder gravar aí os meus podcasts. Inclusive eu estou colocando aí um pedaço de um vídeo agora para vocês, né? Esses que você está vendo agora é um pedaço de um vídeo onde eu estou utilizando esse microfone. Olha a qualidade do áudio. A última coisa é que eu queria pedir para vocês, se vocês usam o Instagram, se vocês puderem, compartilha a live aí no Instagram, marca o perfil do professor Paulo Valim, marca lá, tipo, compartilha lá no Stories, lá que o pessoal vai estar compartilhando também aí a divulgação de vocês, beleza? Tá vendo que é uma qualidade legal? Mas ele é um microfone específico para isso. É para gravar podcasts, umas paradas assim mais na pegada de rádio. Para aula, esse daqui não é, digamos assim, muito bom, exceto se você fizer algumas aulas, por exemplo, no formato mãozinha, como esse que você vai ver agora. É o seguinte, a primeira linha aqui, ó, é tranquilaça. É tranquilo de resolver. Você percebe que cada par de tênis aqui, para que o somatório dê 30, cada par de tênis desse tem que valer 10. Então esse microfone tem mais essa função. Se for gravar um vídeo, tipo no quadro e tal, esse aqui não vai funcionar muito bem. Agora, o áudio, você tem que tomar muito cuidado com algumas coisas que eu preciso falar para você, professor, que é o seguinte. Normalmente, quando você vai fazer a gravação da sua aula, o que você costuma fazer? Você costuma deixar o ambiente com bastante iluminação, que é algo que a gente vai falar em outro vídeo, a questão da iluminação. E aí o que acontece? O ambiente fica calor. Por exemplo, agora aqui no estúdio eu estou com tudo desligado. Por exemplo, o ar-condicionado aqui está desligado para que eu tenha uma melhor qualidade de áudio. Então isso dá calor. Então muitas vezes quando a gente está começando, a gente vai gravar algum vídeo, por exemplo, na sala de aula ou no quarto da nossa casa. E o que faz para poder melhorar a temperatura do ambiente? A gente vai lá e liga o ventilador, o ar-condicionado. E é o que eu vou fazer agora. Ó, eu estou com um gravador de voz e o microfone de lapela e ainda assim eu vou ligar o ar-condicionado, ó. O ar-condicionado aqui que eu comprei aqui para o meu estúdio, ele é um ar-condicionado que ele não faz tanto barulho assim. Mas você, dependendo de como você está gravando e tal, às vezes você pode ser prejudicado com o barulho do ar-condicionado, que em comparação com o ventilador costuma ser o quê? Mais silencioso. Toma muito cuidado quando você for gravar o seu vídeo, preste atenção para você ver se você deixou desligado. Ó, não sei se dá para ouvir o barulho, ó. Tá ouvindo o barulho do ar-condicionado? Então, acontece de às vezes você vai lá, eu vou gravar 3, 4, 5 aulas em um dia. Aí o que você faz? Vai lá, liga a câmera, bota o gravador de voz, pá, bota o celular aqui, pá. Aí o que acontece? Quando você começa a gravar o seu vídeo, você vê lá no final, quando você vai editar, você vê que esqueceu o ventilador, o ar-condicionado ligado. Então, toma muito cuidado. Inclusive, vou até desligar aqui o meu para não atrapalhar. Então, já aconteceu comigo de eu falar assim, vou gravar uma maratona de aulas hoje. Aí eu vou lá, boto o ventilador num canto, ou então o ar-condicionado, e aí o que eu observo? Lá na edição, depois de gravar toda uma maratona de aulas, que eu esqueci o ventilador ligado. E aí, cara, você perde todo o material que você gravou. Então tome muito cuidado com isso, que é um erro constante. O livro não como norte, mas como material de apoio. Sim. E a apostila como uma base que você vai utilizar. A faculdade ainda é assim.
algumas faculdades. E um outro detalhe que é legal que vocês tomem cuidado é que assim, quando você vai fazer a gravação de uma aula, muitas vezes você faz na sala de aula da escola que você leciona. E qual é o problema de fazer isso? É que a sala de aula, você tem o quê? Parede do lado esquerdo, parede do lado direito, parede atrás com quadro e parede lá na sua frente, né? Que é o final da sala. Esse tipo de ambiente, ele costuma fazer muito eco. Então você vai gravar uma aula nesse tipo de ambiente, cara, o áudio fica horrível. Porque você fala, a onda sonora bate de um lado, bate do outro, e aí fica um eco, fica um áudio muito doido, ninguém entende nada. Então quando você for gravar as suas aulas, por exemplo, na sala de aula de uma escola, o ideal é que você possa ter algumas coisas para poder interferir no eco. Aqui no meu estúdio aqui, eu tenho o quê? Eu tenho tapete no chão, eu tenho livro nas laterais. Aqui no meu estúdio, por exemplo, eu coloquei uma rede para eu dormir, né? Claro, para eu poder dar uma relaxada. Mas eu também coloquei uma rede porque o pano ele acaba interferindo um pouco nessa questão do eco. Então toma cuidado quando você for começar a gravar os seus vídeos para você não cometer o erro de ir para a sala de aula da escola e essa sala de aula está vazia, o áudio sempre fica ruim, por mais que você use gravador de voz, microfone de lapela e tal, dá uma melhorada, mas falo para você que não fica 100%. Então o ideal seria você, por exemplo, gravar numa biblioteca ou então gravar numa sala de aula que tenha os alunos lá, porque os alunos eles vão constituir tipo uma barreira física para essa questão do som não ficar com muito eco. Então assim, essas duas dicas que eu tenho que dar para vocês que a gente costuma ver que é um erro nos professores que estão começando a gravar as aulas em vídeo. Beleza, moçada? Então, por esse vídeo é só. Não se esqueça que no e-book eu coloco mais dicas para vocês lá. Valeu!